Já ouviu falar de Fordlândia? Em 1930, Henry Ford queria acabar com o monopólio britânico e holandês da borracha. E para isso ele queria fazer uma indústria, que ele mesmo pudesse produzir a borracha. E decidiu fazer isso aqui no Brasil. A sua ideia era criar uma cidade industrial no meio da floresta brasileira, com o intuito de aproveitar o clima do Brasil para plantar as seringueiras que eram necessárias para fazer a borracha. Então ele pegou vários móveis e equipamentos e trouxe lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil. E subiu com eles todos através de barcos pelo rio Tapajós, que fica no Pará. E chegando aqui, ele criou American Village, ou Vila Americana, se você preferir. E essa vila foi feita com casas pré-fabricadas já lá nos Estados Unidos, feita para os funcionários que vieram dos próprios Estados Unidos. A ideia era ter um pedaço dos Estados Unidos, literalmente um pedaço dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então ele queria replicar exatamente a atmosfera e a vida estadunidenses aqui no Brasil. Então ele construiu escolas, hospitais, teatros e vários outros edifícios que se assemelhavam a outros que ele tinha lá nos Estados Unidos. Então a ideia era ter, de fato, uma réplica de uma cidade estadunidenses aqui. Então essa vila, com todo esse grande complexo urbano, acabou se tornando a Fordlândia, que seria essa grande cidade industrial da cabeça do Henry Ford. Só que aí que começou os problemas. Ele não estava satisfeito só com um lugar parecendo um pedaço dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele queria que todo mundo se comportasse como estadunidense. Inclusive os brasileiros que foram para lá para poder trabalhar. Então, mesmo no trabalho e fora do trabalho, na vida privada das pessoas, eles queriam que elas se comportassem como cidadãos dos Estados Unidos da América. E o pessoal surtou. O pessoal surtou pra caralho, porque eles são brasileiros, né? Já tinham a sua própria cultura e não queriam se comportar, não queriam ser forçados a se comportar com outra cultura, não sejam a deles. Fora com toda uma questão sanitária que também estava rolando, as pessoas estavam morrendo muito de malária e de febre amarela, os trabalhadores se revoltaram pra caralho e começaram a fazer greves, e principalmente umas greves muito violentas. Então os diretores de Fordlândia e das fábricas que estavam em Fordlândia decidiram sumir. Pegaram os navios, pegaram seus barcos e subiram o rio e foram embora. E não é só isso. O pessoal dos Estados Unidos que veio para cá, eles também não conseguiram se adaptar bem aqui ao Brasil. Como no Pará o clima ele é bem quente e bem úmido, o pessoal de lá ele não conseguiu se adequar ao clima e também acabaram indo embora. E o projeto da Fordlândia, ter essas grandes indústrias de borracha, foi abandonada na década de 40, principalmente pelo fato que a borracha natural ela não estava mais sendo tão comercializada por conta do surgimento da borracha sintética. Então temos essa cidade que tinha um objetivo de ser uma cidade industrial, veio muita coisa trazida para isso, e em menos de uma década foi completamente tudo largado. Como é que está essa cidade hoje? A cidade ela ficou para os descendentes dos trabalhadores daquela época, que continuaram lá naquele lugar. Virou basicamente uma cidade para agricultura e pecuária. E alguns imigrantes também aproveitaram que era uma cidade que tinha um pouco de espaço e tá lá, né? O pessoal foi para lá e se juntaram. É uma cidade que tem por volta de 2.000 habitantes. É uma cidade bem pequena, mas ela ainda existe. E, bem, essa é a história da Fordlândia, digamos que uma cidade bem única aqui na história do Brasil.